Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente vai publicar um videozito falando da nossa cultura, né? Falando sobre os tropeiros, né, pessoal? Dois utensílios que é derivado, né, que é de origem dos tropeiros, que é a mala de garupa, que a gente vai estar mostrando ali no segmento do vídeo, né, pessoal? E mostrando a utilidade, e o café de cambona, né? Que a gente vai fazer um fogo de chão e vai estar mostrando ali também. Esse café que é uma delícia, né, pessoal? Que é um café que não é para toda hora, né? Um café mais forte, mas que os homens do campo ainda fazem, né? Nas camperiadas, nas pescarias. Então, dos tropeiros vem muitas coisas, né, pessoal? Muitas coisas, como o carreteiro, né? O arroz com linguiça, né, pessoal? O arroz de China pobre, como diz o gaúcho, né? O feijão tropeiro e várias outras coisas, né, pessoal? Utilidades que vêm dos tropeiros. Então, quando você fala em gaúcho raízes, raiz não existe mais, né, pessoal? Raízes eram os tropeiros, né? Esses homens, os muleiros, né? Que fazia essa jornada, né, pessoal, de 5, 6 meses, né? Estradiando, né, pessoal? Com mulas, né? Levando mulas e levando gado também, né, pessoal? Para feira em Sorocaba, em São Paulo, né? Então, Minas Gerais também já tinha o trajeto certo, né? E ainda tem esses pontos já, né, pessoal? Demarcados aonde era a rota dos tropeiros, né? Que era 6 meses, né, pessoal? Passava um sacrifício, foi quando, bem antes, né, da Guerra dos Farrapos. Então, eles saíram das famílias, né, pessoal? Tinha que trabalhar aí, né? Nessas tropeadas, né, pessoal? Passando frio, chuva, né? Para chegar na feira lá e depois retornar de novo, né? Então passavam muitas coisas, muitos, né, iam a óbito no caminho, e os indígenas ainda eram selvagens, né? O pessoal tinha ataque de índios, às vezes ataque de felinos, animais da selva, né, e dormir praticamente no relento, né, pessoal. Então muitas coisas eram bem usadas por eles, né, pelos tropeiros. Então o pessoal às vezes fala, né, que o gaúcho de cidade chama de gaúcho de apartamento, né? Mas o gaúcho de apartamento, né, pessoal, às vezes foi por ocasião do destino, né, de ter saído do campo, né, dos pagos, né, o gaúcho que era lá o campesino, né, pessoal, o camponês do sul, né, que é o da roça, né. Você tem por sair, né, ir para as grandes cidades, estudar, se formar, fazer uma faculdade. E naquele tempo, né, pessoal, voltando às origens, os pais diziam, né, que os filhos tinham que ir para a cidade para estudar, para ser alguma coisa na vida, né. Só que aí foram saindo em grandes proporções, né? E chegando na cidade, né, pessoal, na selva de pedra, né? Como chamavam antigamente, selva de pedra. Agora é campo de guerra, né, pessoal? A gente diz campo de guerra derivado aos muros, né? As muralhas que tem nas casas, né? Aqueles arames com estilhaço para ninguém entrar, para ninguém roubar, né? Câmaras para todo lado, né? E a sorte, né, pessoal? Uma loteria em sair de casa e voltar para casa para trabalhar, né? Derivado, né? Que a gente vê, né, pessoal? No mundo da cidade, nas grandes cidades, né? Então, virou um cenário de batalha, né, pessoal? Para sobrevivência, né? Então, isso aí trouxe muitos jovens retornando de volta aos pagos, né? Então, a gente sabe que o homem do campo, né, pessoal, é necessitado, né? É uma loteria plantar hoje em dia, né? É uma loteria quem tem terra, né? E as intempéries, quando não é chuvarada, é chuva de granizo, é os invernos rigorosos, né? Essas intempéries, né, pessoal? As mudanças climáticas, né? Muitas percas, né, pessoal? Então é uma loteria plantar. Então o homem do campo merece mais valor agora do que nunca, né? Então, o que adianta, né, pessoal? E todo homem do campo, todo jovem sair do campo, abandonar e se formar, né? Ser um profissional na cidade, mas esses profissionais, essa juventude, a família em si tem que se alimentar, né, pessoal? Né? Todo profissional, todo executivo lá na cidade, ele tem que se alimentar. E o alimento, 90% quando entrar num super para fazer as compras, ele vem do agro, ele vem do campo, né? Começando da carne, né? Os laticínios, produtos derivados do leite, né? As plantas, os grãos, a soja, o milho, o feijão, o arroz, o trigo, né? As hortaliças, as frutas, tudo vem do produtor rural. Então eles merecem ser olhados com outros olhos, né, pessoal? E ter mais apoios governamentais, né? O agro precisa mais do que nunca agora, né?
Então a gente está sempre batendo na mesma tecla, né, pessoal? Que não é fácil, né? Então o povo gaúcho é isso aí, né, pessoal? Então o gaúcho raiz, que a gente fala, eram os tropeiros, não tem mais raiz. Tem os chirus, né, aqueles homens antigos de campo que sabem tudo, né? Criado no campesino. Mas tem gaúchos na cidade que são gaúchos, né? Então quando você fala em tradição gaúcha, gaúchos, e aonde você fala em tropeirismo, não tem como lembrar do inesquecível Paixão Cortes, né, pessoal? Porque a nossa tradição só existe, a nossa cultura não morreu, derivada ao Paixão Cortes. Esse taura, né? Esse é um dos raízes, né, pessoal? Que a gente chama de chirus, né? Um taura que ele pesquisou a fundo, né? E Deus do laçador, né, pessoal? A imagem do laçador é do Paixão Cortes, é ele, né? As danças típicas, Deus da chula, todas as danças, os CTGs, se não fosse Paixão Cortes não existiria CTGs, né? Então é assim, o gaúcho não é, como ele já dizia nos livros do Paixão Cortes, nos livros já dizia, né? Que ser gaúcho não é ter nascido num estado territorial Rio Grande do Sul. Não é só isso, é mais que isso. Né? Ser gaúcho vem da alma, vem do coração. Não é ter nascido num estado. Ser gaúcho é um estado de espírito. E ele estava correto, né, pessoal? Tem muitos gaúchos que aderem à nossa tradição e são gaúchos. Que a gente vê que eles gostam daqui, cultuam aqui, né? Por exemplo, duas figuras populares, né? Conhecidíssimas, né, pessoal? Nas redes sociais, na televisão, como o nosso amigo Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno se diz um gaúcho e é gaúcho, ele se pilcha, ele anda pilchado de a cavalo, ele faz churrasco, anda de bombacha, lenço, bota, chapéu, e comprou campos aqui, né, pessoal? Na região de Bagé, aqui no Ceival, ele tem uma vinícola, a passos largos, investindo na uva. Então, ele tendo um tempo, está aqui. Então, o Galvão Bueno é um gaúcho. Outro também, né, pessoal, uma figura popular, uma pessoa do bem, um baita profissional, é o Tiago Lacerda, né? O Tiago Lacerda também, né? Seguidamente está aqui, né? Fazendo a profissão dele, né? Pessoal que é fazendo filmes, séries e novelas, mas ele adquiriu terra aqui, né? No Aceguá. Então está investindo na pecuária e anda sempre piochado, né, pessoal? De boina, né? Que a boina vem aqui a gente já falou um vídeo sobre, né, pessoal? Que a boina faz parte do gaúcho, vem dos pratos. E ele anda, né, piochado, de pala e de boina, e se diz gaúcho e toma chimarrão, e é lá do Rio de Janeiro, né, pessoal? E leva a erva mate dele daqui para tomar o chimarrão dele lá. Então, e vários outros, né, pessoal? A gente fala esses populares que são os mais conhecidos, né, nas redes sociais. Mas a gente tem amigo da gente que foi embora há 30, 40 anos e são gaúchos. E não andam piochado, né? Ou se a gente sai daqui também, né, pessoal? Não vai ir a caráter numa praia, né? Tá de bermuda lá, de camisa regata e de boné, é gaúcho igual, né? Então o gaúcho ele tem que cultuar a tradição nos CTGs, nos desfiles, tem que andar pichado a caráter. E no campo também, né, pessoal? No campo ele anda do jeito que dá, né? De tirador, de bombacha remangada, de pé descalço. Mas o gaúcho, então, esse aí o termo, né, pessoal? Não é só a vestiária do gaúcho, não é? Também faz parte. Mas o gaúcho é mais que isso, como dizia Paixão Cortes. É o coração, a alma e um estado de espírito. Então é isso aí, né, pessoal? Sem mais delongas, né? Por outra hora a gente vai fazer um videozinho falando dos rodeios também, né, pessoal? Tem muita lei aí proibindo a coisas na cultura que não devia ser olhado com outros olhos, com bom senso, né, pessoal? É muito contextos, né? Porque os Estados Unidos da América é um país de primeiro mundo, né, pessoal? E lá os texanos, né, os cowboys, eles perseguem um animal, o terneiro, né? Eles agarram o terneiro à unha, como diz o gaúcho, né, para fazer a castração. Né? Eles vêm a cavalo como se fosse a nossa paleteada aqui que está proibida, né? Então esses animais têm que ser tratados assim, né? Então lá nos Estados Unidos eles geneteiam em touro, né? Tem os rodeios lá, né, pessoal? E esses animais, eles são tratados e cuidados como atletas, como os daqui do sul também são, né? Os nossos cavalos de geneteada são os aporreados. O que é um cavalo aporreado? É um cavalo selvagem que ele não aceita doma de jeito nenhum, né, pessoal? Mas ele é um animal que ele é um atleta. Ele tem os cuidados do profissional ali, né, pessoal? Da veterinária, o médico veterinário toda hora dando assistência nos cuidados do animal. Ele não é um maltrato. Né? O terneiro, quando sai na paleteada, que sai para pegar, para laçar, isso aí não é maltrato. Esses animais todos são bem tratados. Eles têm médicos veterinários, eles têm trato, eles têm a limpeza dos currais, das cocheiras. Então isso aí tem que ser olhado com outros olhos, né?
Porque a cultura não tem como terminar, né, pessoal? A cultura é muito grande, muito linda, e não tem o que mudar, o que enfeitar. A cultura, a tradição gaúcha é o que é, né? Como dizia Paixão Cortes. Não precisa de enfeites, né? Então é isso aí, né, pessoal? Sem mais delongas, é muito assunto, né? A gente começa a prolongar. Vamos mostrar, então, né, pessoal, a mala de garupa e o café de cambona, né, pessoal? Que vem dos tropeiros, dos raízes, né? Então é isso aí, né, amigos? Dando continuidade no vídeo, a gente estamos dando segmento num fogo aqui, né, pessoal? Principiando um fogo para mostrar passo a passo o café de cambona, né? Que é derivado dos tropeiros, origem dos muleiros, né? E a mala de garupa também, né, pessoal? Então a mala de garupa, né, pessoal, é um tecido de brim, né? Um saco, né? Aberto ao meio, com duas sacolas, uma de cada lado, né? Que vai na garupa do cavalo, né, pessoal? Antigamente da mala de garupa era o peçoelo. O peçoelo já era de sola, né, de couro cru, já bem mais, cabia bem mais mantimento, né, pessoal, mas ia só no cavalo. Já a mala de garupa veio que pode o gaúcho carregar no ombro se for a pé, né. Então se for ir nos bolichos, né, nos botecos fazer alguma comprar, traziam na mala de garupa. Então o que ia na mala de garupa, né, pessoal? Ia uma rapadura de palha, né, muitos usavam, né? Cruzava na serra, os tropeiros iam fazendo essa linha que ia até Sorocaba, cruzava Santa Catarina, Paraná, né, pessoal? Então iam levando salame, queijo, né? Essas coisas assim, né? Às vezes o remédio do tropeiro, né, pessoal, que era a canha, a cachaça, né? Não que o tropeiro ou o gaúcho seja um pau d'água, né, pessoal, mas era o remédio da época, né? Não existia medicamentos, então pegava frio, tomava um gole de pinga, né, pessoal, para aquecer. Se tivesse alguma dor, o único remédio calmante era uma pinga também, né, pessoal? E para tirar o frio, né? Chegava tardinha para cansado, para relaxar, um gole de pinga. Mas era 18, 20 homens, né, pessoal? Não tinha bebida para todos, né? E medicamento muito menos, né? E muitos na época, né, pessoal, se adoecia, às vezes não tinha recurso, muitos morreram nessa trajetória, né? Até Sorocaba. Então a gente tem que dar valor, né, pessoal, e falar desses gaúchos raízes, né? Que esses sim foram os raízes, né? Desbravando o Rio Grande, né? Levando mulas e gados e o charque para vender, e na volta trazia o mantimento para a família, que aí deu continuidade os povoados e as pequenas cidades, né? Derivado aos tropeiros. Então a mala de garupa era isso aí, né, pessoal? A mala de garupa também dá para levar o naco de fumo ali, que chamavam, né? Que é o rolo de fumo em corda, né? O fumo em corda que tinha que cortar o fumo, né? Desmiuçar na mão e colocar numa palha de milho, né, pessoal? Que era o verdadeiro tabaco, né, do gaúcho. Então eram os vícios do homem do campo, do tropeiro, que fazia, né, as tropeadas, era o fumo em corda e a canha, né, pessoal? Na mala de garupa, a canha, geralmente a cachaça, o gaúcho leva na guampa, né, na guampa do boi, ou feita, né, o recipiente feito da guampa do boi e da guampa do veado. Geralmente é do boi, né? Leva ali para também a água, né, pessoal, uma bebida, e carregava o remédio do tropeiro na guampa, né, pessoal. Mas às vezes botava também aqui na mala de garupa, né, pessoal. Então agora dando seguimento, vamos mostrar passo a passo ali, né, o café de cambona. E noutra ocasião vamos estar fazendo um vídeo, né, pessoal, para publicar, falando sobre os rodeios, né? É muita proibição, muita coisa que está se terminando na nossa cultura, né, pessoal? Que os tauras, os chirus do passado tiveram trabalho para fazer essa tradição, né, crescer, como Paixão Cortes, Barbosa Lessa, né, Glauco Saraiva e muitos outros, né, pessoal? Como na música o Teixeirinha, Gildo, Zé Mendes, os Bertucces, né? Então esses foram, né, pessoal, o legado que deixaram pra gente, mas não pode se terminar, né, pessoal, os rodeios, né? Então a gente vai estar fazendo um vídeo, né, falando sobre esses animais que não são maltratados, né? O cavalo aporreado mesmo, ele é um cavalo que não aceita a doma, mas ele é cuidado só para o esporte. São os atletas, esses animais, né? Eles não são maltratados, né? Então a gente vai estar fazendo um vídeo, né, falando sobre. Então, a cambona, né, pessoal, esse recipiente aqui, né, feito de lata, alumínio. Também dá para fazer numa chaleira de ferro, né, pessoal? Se for mais por casa, assim, pelos galpões, né?
Mas o gaúcho, o tropeiro usava a cambona, né? E tem umas que são mais chatas de um lado assim, que é para ir bem no lombo do cavalo com tampa, que aí é a chocolateira que chama, né, pessoal? Depois a gente já colocou uma colher de açúcar ali, né? Para quem gosta mais doce. Mas o certo do café de cambona, né, pessoal? O café tropeiro que chamam, ele é com a rapadura, né? Bota um cubo de rapadura, de palha, aquelas rapaduras, puxa, que nem você vê mais também, né, pessoal? Larga um cubo de rapadura na água para a água ficar doce. E aí 2 colheres de café em pó, né, pessoal? Café solúvel não dá para fazer, né, pessoal? Então, antigamente era só café em pó e o café que era... Ele era desmanchado na mão, né, pessoal? Na máquina em casa, né? Não existia café solúvel naquela época, né? Era só o café, o fruto do café, né, pessoal? Quebrado no pilão, né? Então estamos aqui, né, pessoal? Meio por mato, né? Meio da natureza. Então todo gaúcho tem um pouco de ciganão, né, pessoal? O meu avô, por parte de pai, Fortunato Castillo, meu pai falava que ele era ferreiro, né, pessoal? Fazia muito ferro para ferrar cavalo, fazia aqueles círculos de roda de carroça. E era carpinteiro. Ele fazia carroça por encomenda, fazia os carretões, puxado a boi, fazia as charretes aranha. Trabalhou muito para o exército, fazendo as rodas de carroça, aquelas de madeira nobre que fazia, que já não tem mais em extinção, né, pessoal? Então meu avô, os pais do meu avô eram ciganos. E o meu pai também era carpinteiro, né? Então a origem puxa, né? E a gente puxa esse lado meio ciganão também, né, pessoal? De gostar de mato, gostar de fogo. E essas coisas do ferro, né, pessoal? O material forjado é um material que tem que amolecer o ferro no fogo, né? E bater e fazer, né? Então saem umas ferramentas boas, né? O meu avô fabricava machados, adagas, facões também. Então é isso aí, né, pessoal? Depois do café pronto, né, pessoal? Você coloca o café, vai um tição na água, né? Que o tição aceso é para decantar o café, o pó do café para baixo, né? Só que essa madeira tem que ser uma madeira que não tenha toxicidade, né? Essa aqui é um galho de laranjeira seca que eu tenho, tô no pátio, né? Mas se tiver a campo e mato assim, o bom é um galho seco de pitangueira, de gabiroba, araçá, né? Guamirim, uma planta que não seja tóxica, né? Que é porque dá o sabor diferenciado no café, né? Se não tiver madeira para colocar no café para decantar, né, pessoal, pode ser essas pedras de rio, né? Essas pedrinhas meio arredondadas assim. Deixa aquecer bem na brasa, quando ela estiver vermelha, larga para dentro da cambona, né? Isso aí, tá chegando a hora, tá fervendo a água, vamos colocar 2 colheres de café ali, né?